A princípio, a gente sempre acha que a gente é meio doida, né? Porque o que acontece? Uma hora você tá feliz, outra hora você tá triste. Uma hora você tá feliz, outra hora você tá triste. Mas aí depois você começa a entender que isso é neurológico, né? Não tem o que fazer. É do seu psique, do seu cérebro, não tem o que fazer. Aí você começa a se policiar. Se policiar conforme na alimentação, da noite de sono, se organizar nos horários. Olha, basicamente eu tô me construindo novamente, né? Depois que eu perdi meu pai, eu entendo que a gente pode não ter mais nada nesse mundo, mas se a gente ter nossa família, a gente é rico. Não importa o dinheiro do mundo, não tem nada assim que pague a saúde e a família, sabe? Eu não importo, assim, eu não sou muito apegada com bens materiais, com coisas assim da vida. Eu priorizo muito minha família, o meu esposo e a minha casinha, as minhas plantinhas, meus cachorros. E é o conforto, esse é o meu conforto. As coisas doem tanto quando você é borderline, né? Que você acha que todo dia o mundo vai acabar. E hoje em dia eu sei que todo dia o mundo vai acabar, mas amanhã ele ainda vai acontecer de novo, vai acontecer outra oportunidade. Você vai conversar com as mulheres borderline, né, com pessoas borderline, elas são muito diversas entre si, né? Tipo, inclusive você vai encontrar umas pessoas que são mais explosivas, você vai encontrar algumas que são menos explosivas, né? Então, vai encontrar alguns sintomas mais fortes em umas, mais fortes em outras. Então, eu acho que eu gostaria que eles lessem primeiro elas como pessoas, entendessem, né? E que talvez que o diagnóstico não importasse tanto, na verdade, né? Que pudesse ser uma parte delas, mas não a identidade completa dessas mulheres, sabe? Você acha que mulher é dramática, mulher superestima tudo. E não é assim, né? Porque os homens são práticos, lidam com as emoções diferentes das mulheres, né? E ser mulher hoje em dia na sociedade é muito difícil. A gente tem voz ativa por muitas coisas, mas nós vivemos num mundo muito machista. Existe uma longa história ali de patologização, vamos dizer assim, desse sofrimento feminino, tá? Então, todo mundo dentro da área da saúde mental, principalmente, entende a história das histéricas, por exemplo, né? Então, as mulheres sempre foram vistas, e ainda são vistas, infelizmente, dessa maneira, como pessoas que têm muita instabilidade hormonal, que têm muito exagero emocional. Esses estereótipos, né, operam ainda hoje em dia, inclusive no consultório, tá? Não tô falando só de pessoas no sentido popular da coisa, pessoas leigas, né? Mas até mesmo profissionais vêm dessa maneira, infelizmente, né? Porque quando uma mulher cresce ali aprendendo que sentir com uma intensidade é inadequado, é excessivo, ela nunca vai aprender a regular realmente as suas próprias emoções. Às vezes ela nem conhece as próprias emoções, né? Então, é um sofrimento significativo para a vida dela. Igual eu falei com um familiar que é um homem, né, e que também tem a mesma doença, eu percebo como é diferente, tipo, quando você é uma mulher borderline, os seus sintomas, eles vão ser uma questão de personalidade, quase. Então, tipo assim, essa mulher, ela é maluca, essa mulher, ela é mimimi, essa mulher é violenta. E quando são os homens tendo as mesmas atitudes, homens borderlines, ou não, na verdade, isso já é tomado como uma coisa do gênero. Então, por exemplo, tipo, homem é assim mesmo, né? Então, tipo assim, muitas brigas que eu acabava tendo com essa figura, eu acho que já era muito isso, porque eu já era lida como, tipo assim, tava sendo dramática, eu tava sendo muito violenta, tipo assim, nossa, nenhum homem nunca vai gostar de uma mulher violenta dessa forma. Enquanto os homens são sempre, de certa forma, é natural deles. Então a gente já aceita isso como uma parte deles e a gente eles não tem que se responsabilizar pelos mesmos sintomas que a gente, enquanto mulher borderline, a gente vai ter que se responsabilizar, sabe? As variações hormonais do ciclo têm um impacto real ali, tá? Na regulação emocional de vários transtornos, não é só bipolaridade e borderline, mas é uma coisa que pode influenciar em todos, basicamente, uns mais do que outros, principalmente aqueles que têm uma influência mais neurobiológica.
No border, a gente já pode falar sobre essas oscilações hormonais, que assim, envolve o mês inteiro, basicamente, podem intensificar, né, de certa forma, a reatividade emocional, que ela já é uma característica do quadro, então ela só vai ter uma piora em certos momentos. No transtorno bipolar, o buraco é um pouco mais embaixo, porque de fato, por conta da biologia, vai ter fases onde a mulher vai estar muito mais vulnerável a uma crise de descompensação. Exemplo, na gestação e no pós-parto. Hoje, digamos que por dentro, vou ser bem realista, eu falo que eu não queria ter esse transtorno. Eu não queria, de verdade. Se eu pudesse, assim, optar e... não queria, não quero. Mas eu tenho que aceitar. Porque foi através da aceitação que eu busquei o tratamento que me ajudou, né? Mas eu não queria. É muito difícil conviver. A gente tem que ser forte o tempo inteiro. E tem horas que a gente não consegue ser forte. Tem hora que a gente só quer chorar, ficar quietinha ali e ser acolhida, né? Mas as pessoas cansam. É isso que é o problema. E a gente passa por vários períodos. Teve muitas amizades que se afastou de mim quando descobriu que eu acabei tomando um rumo diferente, que eu conhecia as drogas e tudo mais. Ou quando eu passei por um período de luto, também muita gente se afastou, porque não entendia que eu sentia demais, né? Ai, que saco, ela vindo tá chorando de novo, entendeu? Então, hoje em dia eu prefiro viver assim, sabia? Com a minha família, meu cachorro e minhas plantas. Não hoje em dia que o transtorno tá mais estável, né? Mas assim, em outro momento, eu acho que a única coisa que assim, me fez falar, cara, eu tenho que passar por esse momento, não foi nem assim, eu acho que eu vou estar melhor, mas acho que foi perceber que tinha muita gente perto de mim que tava realmente esperando que eu melhorasse e na época, assim, foi o suficiente pra me manter viva e hoje em dia eu gosto muito de estar viva. O transtorno nunca vai embora, então você ainda vai continuar sentindo, por exemplo, você pode ficar anos livre de pensar sobre suicídio e uma hora ou outra você ainda pode vir à tona, né? Então, acho que é entender que isso vai voltar e pensando nas coisas que te motivam, né? Que te ajudam nesse momento. Cuidado e acolhimento não é tanto você falar, você tá bem? Você levantar de manhã, eu escutar a voz do meu filho perguntando, mãe, você tá bem? Como que a senhora tá hoje? A senhora precisa de um abraço? Que o abraço dele, cara, é uma coisa... Você tá assim num momento que você tá querendo, sei lá, ou entrar num buraquinho ou subir o Monte Everest com as mãos, com as próprias mãos. O abraço dele me acolhe, o abraço dele me tira da depressão, o abraço dele me tira do estado de total, sabe? E isso, de manhã, pra mim, é a melhor coisa que tem. E ele teve essa delicadeza de entender que a mãe dele precisava daquele momento. Bipolaridade, transtorno borderline, depressão, nada disso é questão de caráter, de força de vontade, de falta de Deus, etc. Enfim, são questões de saúde. O silêncio tem um custo na vida das pessoas. Se elas não conhecem sobre aquilo, provavelmente elas não vão conseguir acessar, não vão correr atrás. Pessoas que vivem com o diagnóstico normalmente se sentem mais sozinhas, né? Normalmente se sentem mais envergonhadas, incompreendidas, de certa forma. Não só esses, mas acho que todo transtorno mental, de modo geral. E quando alguém fala disso de uma maneira cuidadosa, honesta, enfim, com responsabilidade, digamos assim, né? Mostra que é possível ter uma vida com tratamento, ter qualidade de vida, né? Ter uma vida funcional. É a coisa mais comum do mundo, recebo no consultório todos os dias, né? Olha, demorei para chegar aqui porque eu estava tentando segurar sozinho em casa. E piora, só piora. A pessoa vai deixando, então, de ter, como eu disse, uma vida potente, né? Ela vai deixando de exercer aquilo que ela poderia exercer, ela vai se contentando com menos, ela vai se limitando por conta de uma doença e atividade que poderia ser tratada. Então, não, na dúvida, procure um profissional, seja bem vinculado com ele, que essa diferenciação vai acontecer no momento de uma consulta.
tem um efeito nas redes sociais, às vezes, quando você vê uma outra pessoa que, inclusive, também tem um diagnóstico falando sobre isso, é um efeito que, às vezes, nem a psicoterapia vai conseguir oferecer para o paciente. Então, eu diria que é até uma ajuda, um complemento interessante, quando, justamente, né, ele é feito com responsabilidade, com cuidado. Então, o paciente começa a reconhecer que aquela experiência existe também para outros, que é uma coisa importante que precisa ser discutida. Acho que também a gente tem que quebrar muito o estigma que tem em cima da pessoa borderline de uma forma geral, né? É bem... Eu acho que entre os poucos transtornos, assim, que tem um pouco mais de liberdade para se falar, borderline não está dentro dele, né? Porque ainda mais, de novo, se você é mulher, assim, eu acho que acaba já tendo um estereótipo muito reforçado em cima de você. E isso desmotiva a gente a falar sobre a nossa doença de uma maneira realística, né? De poder chegar em outras pessoas e falar como são os sintomas de verdade, para que então a gente também possa se identificar fora desses sintomas, né? Criar uma identidade para além daquele sintoma. Então, para que isso aconteça, a gente também precisa falar sobre ele, né, inicialmente, e dar um espaço de verdade, assim, de acolhimento para as pessoas borderline. Eu quero muito que adolescentes na minha idade, que passam pelas mesmas coisas, tomam um rumo diferente, né? Entende que o que você sente é impossível, é impulsividade. A decisão de sair da casa dos meus pais foi impulsividade. A decisão de abandonar minha faculdade foi impulsividade. Tudo foi no impulso. E você tendo um conhecimento, você pode controlar esses impulsos, né? E foi os impulsos que me fez passar por essas turbulências na minha vida. Então, assim, esse depoimento que eu estou dando hoje é para ajudar as pessoas que têm esse transtorno, que eu sei que muita gente tem. Eu tenho a minha família em primeiro lugar, meus filhos, meu negócio, que eu estou lutando para reerguer, e o meu pessoal, sabe? Eu também sou um ser humano. Além de ser mãe, eu sou alguém que precisa também ser ouvida, entendeu? Compreendida. Às vezes a gente passa tanto batido com aquilo o básico da vida, que a gente esquece que ali tem um ser humano, que a gente é um ser humano. Melhora com o tempo. Acho que melhora conforme a gente se conhece mais, melhora conforme a gente está em espaços mais confortáveis, né? Igual eu falei, ter uma rede de apoio, uma rede de suporte, assim, eu acho que faz uma diferença gigantesca. Então, acho que para as pessoas que se encontram na mesma situação, que elas, tipo assim, fortaleçam vínculos com as pessoas ao redor delas, que elas façam relações importantes, que vão dar suporte para elas, que vão entender os sintomas delas, que vão ter a capacidade de, além de entender, né, de conseguir se colocar elas nesse papel de empatia, de conseguir ter esse olhar com elas, porque vendo as pessoas nos olharem dessa forma, eu também acho que nos ajuda a se olhar dessa forma menos desesperada e menos, assim, odiosa consigo mesmo, sabe?